Pessoas que faleceram de formas estúpidas, vencedores do Prêmio Darwin Parte 7. Eu não vou nem reclamar, nem zoar, que eu já quase faleci de formas estúpidas. Então, a burrice entra na sua mente, cara, não tem como. Eu quase quebrei minha coluna pela segunda vez de forma estúpida. Então, a burrice... Quando você passa um segundo, você pensa, por que eu fiz isso, cara? Eu podia ter morrido, eu sou um burro do cara. Entendeu? Não falei porque senão o YouTube ia tirar minha monetização. A humanidade vai chegar a um ponto em que todo mundo vai se tornar coletivamente iluminado. Tipo, a gente vai simplesmente parar de fazer coisas obviamente estúpidas um dia e viver cada um dos nossos dias como indivíduos felizes e saudáveis. Só que esse dia não é hoje. E esse dia também não tá chegando tão cedo. Que isso, cara? Enfiou no... Pra quem é novo aqui, a gente tá analisando pessoas que se removeram do pool genético de maneiras tão idiotas, que provam que Darwin tava certo. Então prepare sua pipoca, enquanto damos uma olhada em formas ainda mais vergonhosamente burras pelas quais as pessoas morreram. Grande explosão. Tá, antes da gente mergulhar nessa primeira história, eu só preciso verificar se eu não tô ficando louco. Então aqui vai uma perguntinha rápida. Se você encontrasse alguns explosivos antigos e instáveis em um terreno perto da sua casa, o que você faria? Letra A, chamar as autoridades e alertá-las sobre a situação. Letra B, pegá-los, carregá-los e tentar enterrá-los. Eu vou te dar alguns segundos pra pensar. Pensou? Tá legal. Então, a resposta é obviamente a A, certo? Ninguém em sã consciência ia tentar manuseá-los, muito menos enterrá-los, a menos que soubesse o que estava fazendo, certo? Certo? Tá bom, então eu não tô ficando louco. E por que eu perguntei? Porque lá em 2004, um senhor em Chiavenna, na Itália, fez exatamente isso. Ele tinha descoberto alguns bastões de dinamite em um galpão abandonado perto da sua vinha. Ele tinha alguma experiência em trabalhar com explosivos antes. Então... Esse é o problema, né? Quando você tem um pouco de experiência para se sentir confortável e por causa disso você aceita riscos e faz besteiras que você não faria se você tivesse medo daquilo por não ter experiência. Então decidiu que, em vez de chamar as autoridades, poderia resolver a situação por conta própria. Infelizmente, para ele, essa dinamite estava lá há muito tempo e estava liberando nitroglicerina, um componente líquido altamente instável desse tipo de explosivo. Sem saber o quão voláteis esses explosivos estavam agora, o nosso camarada aí começou a tentar enterrá-los. Ele cavou um buraco de 9 metros, colocou cuidadosamente a dinamite nele e depois cobriu suavemente. Só que quando tentou aplainar um monte de terra que havia criado, fazendo pressão para baixo, a compressão acionou a dinamite. A explosão foi tão grande que abalou a cidade de Chiavenna e a polícia correu para investigar. Eles encontraram um homem dilacerado e ele permaneceu vivo o suficiente para contar a história antes de receber o seu prêmio Darwin. Surra de camelo. Senhora. Na minha opinião, tem Eu vou ficar só deprimido nesse vídeo aqui. Círculo especial do inferno para pessoas que machucam animais. Só que tem outro círculo para as pessoas que provocam o animal errado e perdem, onde elas são ridicularizadas pela eternidade. E esse é o da internet. Em fevereiro de 2023, o Centro Recreativo Berioska, que fica em Omsk, na Sibéria, teve um convidado surpresa para um evento infantil realizado lá, um camelo bactriano. Esse é o tipo com 2 corcundas. Mas o camelo não estava tão empolgado em estar lá. Seu tratador tentou arrastá-lo em direção ao evento através de uma área de neve do lado de fora do centro, mas o camelo não queria colaborar. Ficando cada vez mais frustrado, o tratador recorreu à violência, batendo repetidamente na cabeça do animal. Agora, não sei se algum de vocês já viu um camelo bactriano adulto, mas eles são enormes. Eles têm 1,80 de altura e... Caralho, olha esse bicho, parece um monstro de RPG. Olha a grossura, cara, olha o shape do maluco. Um armário. Literalmente um armário de 2 portas. pesam cerca de... Será que tem gente que faz power scaling disso? Com certeza. 450 quilos. E embora pareçam tranquilos, podem se tornar agressivos sem parar. Então entrar em uma briga com um deles não é uma jogada inteligente, como esse sujeito descobriu rapidinho. Depois do segundo golpe, o camelo respondeu repentinamente, mordendo, machucando, pisoteando e arremessando o tratador como se fosse uma boneca de pano, já que ele claramente não era páreo para besta. E as crianças viram tudo. Enorme. Depois que o tratador parou de se mexer, o camelo voltou a seu comportamento tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Nem preciso dizer que depois de ser espancado por uma besta mais de 7 vezes maior que ele, o tratador não resistiu. Então é isso, acho que a lição aqui é: trate seus animais como você gostaria de ser tratado, especialmente os animais muito maiores que você e propensos à violência. Farsa do fast food.
considerando quanta gente se rende ao fast food todos os dias. As pessoas que preparam seus hambúrgueres e fazem suas pizzas realmente não ganham o suficiente. Mas numa tentativa de ganhar mais dinheiro, duas gerentes de fast food acabaram conseguindo muito mais do que esperavam. Isso foi lá em 2000, quando as gerentes do turno diurno e noturno de um Burger King em Indianápolis bolaram um plano para simular um roubo na loja em que trabalhavam. A gerente do turno diurno roubaria $4.000 em dinheiro do movimento do dia, antes de amarrar a gerente da noite em uma câmera frigorífica. Ai, meu Deus. Que burrice, mané. E colocar fogo em uma lixeira, fazendo parecer que os ladrões também tentaram incendiar o local. O alarme de incêndio dispararia, e quando os bombeiros chegassem, a gerente da noite diria que foi um assalto, e ninguém pensaria que as duas tinham levado dinheiro. Poderia ter sido um plano que funcionasse, se a gerente do turno diurno não tivesse cometido um erro. Ela incendiou a lixeira, mas foi só uma fumaça fraca, que não ativou nenhum dos alarmes de incêndio. Só quando a equipe da manhã chegou e o ar que entrou pela porta aberta fez as brasas começarem a pegar fogo, é que os bombeiros foram chamados, e só então descobriram a gerente do período diurno na câmara frigorífica, sofrendo de hipotermia extrema. Como você pode imaginar, ela não chegou ao hospital, mas ao perceberem que as amarras estavam frouxas o suficiente para ela ter se soltado, e que poderia ter escapado da câmara frigorífica destrancada, começaram a suspeitar de crime. Não demorou Ela podia ter muito... escapado, mano. Fora que câmera de segurança, né? Mas ela poderia ter escapado, ela não escapou. Meu Deus, cara. Esses vídeos que são vistos pra ser engraçados, tem hora que só fica deprimente mesmo. Para abordarem a gerente do turno diurno, que não só ainda tinha o dinheiro com ela, mas o tinha escondido de forma incriminadora em uma sacola do Burger King. Cara, se você vai ser burro bastante para tentar um plano assim, ao menos seja esperto bastante para não ser pego. Responsabilidade ciclística. Ciclistas de todo mundo, prestem atenção, a maioria dos motoristas nos odeia, isso não é segredo. Somos muito mais lentos que eles, alguns ocupam muito espaço na estrada, e alguns até passam no sinal vermelho e ignoram placas, pensando que não se aplicam a nós. Se queremos melhorar nossa reputação, precisamos fazer melhor, começando por prestar atenção. Caso contrário, você pode acabar como esse próximo ganhador do prêmio. Em 1997, um ciclista em Sorocaba colocou seus fones de ouvido no Walkman e saiu de... Caraca, isso aí é old school, né? No Walkman. Bicicleta. Ele estava feliz ouvindo suas músicas, seguindo seu caminho pela cidade, quando decidiu pegar um atalho para o seu destino. Distraído com a sua música, ele pedalava, completamente inconsciente do seu entorno, quando de repente foi derrubado da sua bicicleta por um avião. Não, cara, não é possível que o cara entrou numa pista de voo. Que vinha em sua direção. Sim, o atalho que esse cara decidiu tomar passava pela pista de pouso do aeroporto de... Como que conseguiu entrar? Ninguém tinha segurança, tava aberto, ninguém verificou que tinha um cara numa bicicleta, só deixaram o cara lá. Sorocaba. E com a sua música alta, ele não ouviu o avião bimotor se aproximando da pista para pousar. Ele cruzou seu caminho exatamente no momento errado, e como era de se esperar, não sobreviveu. Bom, tem pelo menos uma lição importante para todos os ciclistas aqui. Nem tudo é uma faixa para bicicletas. Ativando, tem pessoa burra na minha cidade natal. O povo andava de bicicleta na BR-364 de noite e madrugada, e toda semana morria um. E durou 2 anos, meu Deus. Anos 90, só aceita. Pois é, né? Anos 90 era outra dimensão. Uma perguntinha muito melhor, por sinal. rápida. Pra que você usa gasolina? Aposto que a maioria de vocês respondeu que é pra combustível, óbvio. Mas sabiam que como produto à base de petróleo, ela também é bastante eficaz para dissolver óleos, tornando-se um bom desengordurante. A única questão óbvia é que também é altamente inflamável, razão pela qual não é aconselhável usá-la como seu desengordurante principal. Mas isso não impede alguns idiotas. Em 1998, uma mulher no Texas estava limpando os tênis que estava usando com gasolina para dar a eles aquele acabamento branco brilhante. Se ela tivesse sido um pouquinho cuidadosa, isso teria sido absolutamente normal. Só que ela estava fazendo isso bem perto de uma vela. E por que ela tá fazendo isso vestindo o tênis, calçando o tênis? Tinha acabado de acender e acabou derrubando Porque ela tava com uma vela e não uma luz. acidentalmente. De repente, a chama incendiou os respingos de gasolina que levavam aos sapatos dela. Com os pés pegando fogo, ela entrou em pânico. Tem surfista de trem, porque você ainda se surpreende. Pois é, cara, surfista de trem foi um negócio... É um dos melhores vídeos aqui no canal, procura aí. E correu para casa do vizinho, Narrativando o surfista trem. que pegou rapidamente uma mangueira. Mas enquanto fazia isso, o vestido de poliéster que a mulher estava usando, que é um material conhecido por ser altamente inflamável, também pegou
pegou fogo da chama dos sapatos. O vizinho finalmente apagou o fogo, mas não antes da nossa idiota se juntar aos muitos vencedores do Prêmio Meu Darwin Deus. antes dela. Desafiando a barreira. Em março de 2018, New Jersey estava um caos. Uma tempestade recente derrubou árvores e cabos de energia por toda parte. Então tinha engarrafamentos e congestionamentos por todo lado. Barricadas foram colocadas à esquerda, à direita e ao centro. Mas um homem que estava indo limpar a entrada da casa a pedido do seu pai, decidiu que essas barricadas simplesmente não serviam para ele. Ele contornou um conjunto de cones de trânsito laranjas brilhantes que claramente bloqueavam a estrada à frente dele e continuou seu caminho. Até que um cabo elétrico ainda energizado que estava caído na estrada, zumbindo com milhares de volts de eletricidade, atingiu o carro dando um choque no motorista. E olha que assim, o carro normalmente é isolado, né? É isolado eletricamente. Então deve ter pegado ali no metal entre as rodas, ou no metal tipo a carroceria, né? Que tem as rodas, aí no meio tem a carroceria. Esse pá pegou ali, aí... Mas deveria fazer uma gaiola de Faraday de qualquer forma. Mas pode ter queimado alguma coisa dentro do carro, do motor, enfim. Incendiando o veículo. E pode ser só forte pra um caralho, mas a gaiola de Faraday aguenta. O carro tava molhado, pode ter sido um monte de coisa, mas em geral, quando tá tendo uma tempestade de raio, por exemplo, o melhor lugar que você pode ficar é dentro do carro. Gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday. Gente, isso precisa. É literalmente um fenômeno elétrico que mostra que não importa quantos volts tem a parada, se você está devidamente revestido com metal, a eletricidade não entra na área. Depois você procura, tem vários experimentos e tal. Depois procurei, é bem interessante. Normalmente ensina na escola, mas no Brasil é meio tudo cagado, né? Então... Ah, cara, se ao menos tivesse alguma coisa avisando ele do perigo à frente, né? Tipo, um conjunto de cones laranja... Ele devia estar de janela aberta e com a mão pra fora. Realmente é bem possível. Brilhantes que bloqueiam a estrada de propósito. Muito esperto. Em 2002, um agricultor de São Paulo recebeu a tarefa de remover uma colmeia de uma de suas laranjeiras. Meu Deus. Ele poderia ter contratado um profissional para cuidar disso, mas pensou que a maneira mais fácil e barata de se livrar delas seria queimar a colmeia ele mesmo. Então ele vestiu suas luvas, calças e roupas de manga comprida, antes de selar tudo com fita para que as abelhas não entrassem nas suas roupas. Depois, colocou um saco plástico na cabeça e selou firmemente em volta do pescoço para que as abelhas não o picassem no rosto. E por fim, ele pegou um maçarico e foi queimar. Ele botou um saco plástico na cabeça. Algumas abelhas. Só que algumas horas depois ele não tinha voltado. Preocupada, sua esposa saiu para procurá-lo e o encontrou morto. Mas não foi por causa das abelhas. Na verdade, a colmeia delas estava intacta. O que aconteceu foi que o saco amarrado na sua cabeça funcionou para afastar as abelhas, a fumaça e também o oxigênio, que parece que ele precisava para respirar. Gente, mas você percebe instantaneamente que você está sem ar. Você rasga um saco, Eu já botei o saco na cabeça. Na BGS de 2022 teve uma tempestade e lá dentro tinha um ar-condicionado muito gelado. A gente tava almoçando. E pra voltar, eu falei, cara, se eu molhar a cabeça nessa chuva e entrar no ar-condicionado, eu vou morrer. Eu tenho sinusite, rinite, muito, muito pesada. Eu ia ficar muito, 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 muito mal. Tipo, realmente, ia ficar com muita febre. Enfim, é capaz de realmente, né, me fuder legal. Aí o que eu pensei? A gente tava lá no restaurante. Eu peguei um saco, botei na cabeça. Fiz um rasgo, 2 rasgos nos olhos. E eu, o Jonathan, que é o dono da Statera, e o Ed, que é diretor de alguns jogos, é pixel artista, saímos correndo. Só eu que fui isso, porque eles, tipo, o cabelo deles era curto. O meu, como é comprido, molhar até secar, eu tô fudido, ainda mais no ar-condicionado. E aí eu corri, mano. Tinha um cara, literalmente, Zé Gotinha, correndo na rua. E assim, primeiro, o saco ficava balançando. A visão já estava prejudicada. Segundo, cara, instantaneamente, quando você respira, o saco faz assim, ó. E você não respira. Aí eu fiz um buraco aqui também, né? Na boca pra poder respirar. Como que esse cara não botou o saco
e em 5 segundos percebeu que deu errado. Que é literalmente você bota e fala... E acabou. Aí você fala, já, não dá. Aí você rasga. Foi instantaneamente. Eu fiz isso, respirou, tampou a respiração, eu fiz outro buraco no saco, e aí continuei correndo. Doideira, né? Sim, esse idiota não fez nenhuma entrada de ar no saco, e com as suas luvas presas com fita, os seus dedos atrapalhados não conseguiram agarrar o saco pra arrancá-lo. Não é possível. É muito, não, é mesmo. Aqui, ó. Não dá, velho. Pode ser um saco que não era só de plástico de supermercado, né? Por um fio. Se você possui uma arma legalmente, existe uma boa chance de que você tenha ido a um campo de tiro para praticar sua pontaria, onde pode atirar em alvos sensatos, sem ameaçar vidas. Você entendeu, né? Alvos de papel, placas... As histórias não são feitas por IA, não, são histórias reais. O povo já falou, isso aí passou no jornal da minha cidade e tal. Esse canal aqui, ele é um canal gringo que tem as versões em português, em inglês, em espanhol, e aí eles só traduzem o roteiro. De aço, balões, postes elétricos ativos... Não, peraí. Esse último não é encontrado em nenhum campo de tiro onde eu já tive. E com uma razão muito boa. Como descobriu um cara da Pensilvânia em 2002. Ele e alguns amigos estavam praticando pontaria em um campo de fazenda, atirando em... adivinhou? Um poste elétrico ativo. Especificamente, eles estavam mirando nos isoladores de vidro que revestiam os postes e mantinham os fios suspensos. Agora, a boa notícia é que a pontaria deles foi afiada o suficiente para atingir pelo menos 6 desses isoladores. A má notícia foi que ao atingirem o último isolador que segurava o fio elétrico no lugar, ele caiu. De repente, o camarada aí percebeu que a terra queimada pelo sol em que estavam poderia pegar fogo. Então, em pânico, ele agarrou o fio com a mão. Errou feio, errou rude. Milhares de volts de eletricidade percorreram seu corpo, encerrando instantaneamente sua vida e acelerando a sua candidatura para o cobiçado Hall da Fama do Prêmio Darwin. O cavalheirismo está morto. Você já fez alguma coisa muito burra pra impressionar alguém que você gostava? Talvez tenha comprado um presente... Nessas horas que eu vejo como sou inteligente, pois é, né? Caro, tentado escrever um poema, ou pior ainda, cantar uma música. Sim, eu consigo escutar o suspiro coletivo de arrependimento de todos vocês. Essas abordagens podem parecer embaraçosas, mas não se comparam ao que esses próximos 2 vencedores do prêmio fizeram. Em 2004, 2 estudantes universitários de Taiwan se encontraram uma noite, e depois de terem bebido um pouco, os dois revelaram que gostavam da mesma garota no campus. Foi nesse momento que as coisas esquentaram e eles decidiram fazer um concurso para ver qual dos dois teria o direito de cortejar a garota. E como é que eles resolveram isso? Talvez um bom e seguro jogo de pedra, papel e tesoura. Não. Vendo que era uma questão de honra e dignidade, eles decidiram fazer um torneio de justas. Só que em vez de cavalos, eles iam usar suas scooters. As regras eram que eles iriam dirigir um contra o outro em alta velocidade e o primeiro a desviar perderia o concurso. Então, sem capacetes ou qualquer tipo de equipamento de segurança, os dois avançaram um contra o outro, atingindo 80 km por hora e colidiram. Nenhum dos dois teve a inteligência de desviar, o que custou a vida de ambos. É porque um pensou que o outro ia desviar. Ironicamente, ou ele não é doido de desviar, só que eles pensaram a mesma coisa. Poderiam ter salvo suas vidas se tivessem apenas conversado com a garota, porque ela não estava interessada em nenhum dos dois. E isso torna esse par de prêmios Darwin ainda mais brilhante. Como eles descobriram isso aqui que eu gostaria de saber, né? Se os dois morreram, quem contou a história? Pesadelo na cozinha. Tem algo pior do que perder as chaves de casa. É um negócio bem irritante. Se você tiver sorte, talvez se lembre de ter esquecido uma janela aberta e consiga entrar por ela. Mas geralmente... Só vou acelerar um pouquinho, porque eu tenho que fechar a live daqui a pouco. Melhor esperar um chaveiro abrir a porta. Caso contrário, a sua impaciência pode ter consequências sérias, como o que aconteceu com esse próximo vencedor do prêmio. Em 2004, em Wolfsberg, na Áustria, um cavalheiro incrivelmente embriagado voltou para casa tarde da noite e descobriu que não conseguia encontrar suas chaves. Mas não importava, porque ele pensou que poderia entrar pela janela da cozinha. A janela em si era fixa na base e inclinada para fora, dando-lhe espaço suficiente para enfiar a cabeça e parte do tórax. Foi aí que ele ficou preso. Com as 2 pernas suspensas e um pouco bêbado, ele não conseguia se coordenar o suficiente para avançar. E então houve outra complicação. Enquanto lutava para entrar, acabou abrindo a torneira embaixo dele, enchendo a pia da cozinha com água. Quanto mais se debatia, mais exausto ficava, até que aparentemente adormeceu ainda preso na janela. A partir daí, a sua cabeça caiu na água e, tão embriagado como ele estava, não acordou e se afogou. Ele foi encontrado no dia seguinte e, para tornar esse prêmio Darwin um verdadeiro campeão, enquanto retiravam o corpo, a polícia encontrou as chaves no bolso dele. Cara, se ele tivesse sobrevivido a esse episódio, eu tenho certeza que depois ele ia morrer de vergonha. Mais um cara da Flórida.
É preciso muita coragem para pilotar uma moto. A velocidade, os outros usuários da estrada, a falta de airbags, é uma forma arriscada de viajar, mas ainda mais quando você é um completo idiota, como esse próximo cara foi. Em 2008, um senhor da Flórida vestindo apenas seu short de banho e tênis estava andando de moto, quando percebeu que a ponte móvel de Manassoraki, à frente dele, estava começando a abrir. Qualquer motociclista sensato teria reduzido a velocidade e simplesmente esperado a ponte se nivelar de novo antes de atravessar, mas não esse cara. Em vez disso, claramente achando que estava num filme do Velozes e Furiosos, ele decidiu arriscar e pular o vão, então aumentou a velocidade e acelerou. Infelizmente para ele, os projetistas de pontes móveis preveem que possam haver idiotas exatamente como ele, e incluem medidas de segurança na maioria das pontes levadiças na forma de barras de segurança. As barras desceram antes que o homem tivesse a chance de frear, lançando-o de sua moto a uma velocidade vertiginosa e arremessando-o para fora da ponte. Ele atingiu a água, mas o impacto o eliminou instantaneamente do pool genético. Ironicamente, a moto continuou e aparentemente chegou ao outro lado. Meu Deus! Estranhamente satisfatório. Fogos de artifício. Tem muita coisa que O cara... O cara ignorou a barra de segurança, falou foda-se. você não deve fazer com fogos de artifício. Você não deve segurá-los enquanto acende o pavio, não deve colocá-los em algum lugar perigoso, não deve mirá-los em pessoas. Tem muitos nãos bem óbvios. Mas sabe qual eu achei que não precisava ser dito? Não coloque-os no seu traseiro. E ainda assim, aqui estamos em Sunderland, no Reino Esse é bem famoso, de botar coisa no traseiro aí. No Brasil já teve várias vezes. Tem um monte de gif disso na internet. Unido, um lugar que eu só posso presumir que é tipo a Flórida da Inglaterra, no ano de 2006. Era 8 de novembro, alguns dias após a famosa noite de Guy Fawkes na Inglaterra, onde fogueiras e fogos de artifício são acesos para celebrar o dia em que o Sr. Fawkes não explodiu o parlamento. Com fogos de artifício sobrando, o nosso vencedor do prêmio decidiu soltá-lo com estilo, acendendo o pavio, deitando-se no chão e colocando os fogos de artifício entre as nádegas. Esse incidente comprometeu as suas partes íntimas e a sua capacidade de procriar, removendo assim mais dessas idiotices do pool genético. Acho que dá pra dizer que Sunderland tá desafiando a Flórida pelo título de lugar mais caótico do mundo. Campeonato de sauna. Tem algo relacionado às O habilidades... cara sobreviveu. Esse sobreviveu, pelo que eu entendi. Ai, cara, que agonia. Humanas exibidas durante esportes de resistência que a gente simplesmente não consegue ignorar. Você quer ver um cara correr 322 km em 48 horas? Claro que sim. Quer ver alguém andar de bicicleta 644 km em menos de um dia? É óbvio. Quer ver alguém entrar em uma caixa superaquecida e ficar lá o máximo de tempo possível? Peraí, como é que é? Isso aí é verdade? Sim. E é chamado de Campeonato Mundial de Sauna. Sério. Fundado em 1999, o Campeonato Mundial de Sauna era uma competição de resistência realizada na Finlândia. Todo ano, muitos competidores ávidos e amantes de sauna entravam naquela sala quente que alcançava incríveis 110 graus, mais quente que o ponto de ebulição da água, e quente o suficiente para causar queimaduras de terceiro grau. A água era jogada nas brasas dentro da sauna a cada 30 segundos, e os competidores tentavam superar todos os outros lá dentro, com seus esforços só sendo contabilizados se eles conseguissem sair da sala sem ajuda. Não apenas isso era um evento oficial real, como os competidores tinham que assinar um acordo legal, prometendo não processar os organizadores do evento se fossem feridos, embora isso não tenha feito diferença para um dos caras que competiu em 2010. Depois de passar 6 minutos na infernal caixa de calor e superar todos os outros competidores lá dentro, os dois últimos competidores desmaiaram e tiveram que ser arrastados para fora da sala. Os dois estavam cobertos de queimaduras de terceiro grau e bolhas, e estavam Olha isso, cara. sofrendo convulsões. Um deles foi transferido para o hospital, onde revelaram que 70% de sua pele estava queimada, assim como seu sistema respiratório, e seus rins foram à falência. Ele foi colocado em coma induzido por 6 semanas, antes de milagrosamente se recuperar. Já o outro cara não teve tanta sorte. Ele faleceu alguns minutos após ser tirado da caixa. E para acrescentar ainda mais brilho a esse prêmio, os dois competidores foram desqualificados. Bom, se você Isso aí é cuspir nos caras, né? participa de competições estupidamente perigosas, suponho que ganhe prêmios estupidamente perigosos. Qual dessas histórias você acha que merece o maior prêmio Darwin? Não esquece de conferir as outras partes dessa série. Cara, hoje em dia, eu não sei se eu fiquei velho, mas eu vejo essas coisas e eu só fico meio deprimido, só fico meio, cara, sei lá. Eu não sei o que dizer. Porque é uma tragédia tão idiota. Deve ser porque eu já fiz merda também e eu fico, não, cara, não é legal. É rir pra não chorar, né? É o famoso. Cara. Gente, cuidado. Sejam prudentes. Não façam besteira. Meu Deus. Tu ganhava quanto por isso? Cara, eu não devia ganhar nada ainda. Eu devia ganhar, sei lá, 50 mil dólares. Sei lá quanto eu ganhava. Pra ganhar muito, tem que ter muito mercado, propaganda. Não tinha nada. Deve ser aqueles eventos mais nichados. Não ia ganhar nada. A tragédia é tão doida que vira comédia pra gente, né? Pro povo daqui, quem, amigo, família, mas sei lá, cara, tipo, tudo bem rir, eu não ligo pra isso, não sou moralista nesse sentido. Mas só que eu fico, cara. Que fragilidade, né? A gente pode pisar em falso e já era, acabou tudo.